Bom dia, eu professor Francisco José de Almeida, da disciplina Resistência dos Materiais 3, e vou apresentar alguns exemplos de flexão de barras curvas. Bom, primeiro exemplo, então, quero determinar a máxima tensão solicitante numa peça curva com seção conforme o esquema abaixo, sabendo que ela é solicitada por um momento fletor de 10 milhões de newton vezes milímetro. É uma peça, então, curva, um momento aplicado, e ela tem uma seção retangular. O é o centro da seção, portanto 230 é o R1, 340 é o R2 e 80 é o B, que é a largura. Muito bem, então os dados, como eu já disse, que eu tenho são momento aplicado, 10 milhões de newton vezes milímetro, o raio interno da seção 230 milímetros, o raio externo da seção 340 milímetros, a largura da seção 80 milímetros. Como eu tenho apenas um momento fletor aplicado, é um caso de flexão pura. E para flexão pura, a tensão máxima é o momento aplicado vezes H1 dividido por E dividido por A dividido por R1. H1 é a distância da linha neutra até o ponto mais solicitado da seção, que é onde está o R1. E a excentricidade, RC menos R0, posição do CG menos a posição da linha neutra, distância entre o CG e a linha neutra. A é a área e R1 é o raio menor da seção. Bom, vamos substituir os valores que eu já tenho. Então, H que é a altura da seção, é R2 menos R1. Eu tenho R2, tenho R1, 340 menos 230, 110 milímetros é a altura da seção. E área da seção, base vezes altura, 80 vezes 110, 8.800 milímetros quadrados. Então, como a seção é retangular, a posição do CG, o raio do CG, é R1 mais H sobre 2. Eu tenho R1, 230 milímetros, H, 110 milímetros, dividido por 2, mais 230, RC, 285 milímetros. E o R0, para a seção retangular, é H sobre logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Eu tenho todos os valores. Corto milímetro com milímetro embaixo, sobra milímetro em cima. R0, 281,426 milímetros. Um detalhe, o R0 foi provado que é menor que RC. Isso foi provado conceitualmente. Portanto, numericamente, deve-se respeitar esse fato, né, conceitual, apresentado conceitualmente. Sempre R0 é menor que RC. Se você estiver desenvolvendo um exemplo, um exercício, um projeto, em algum de barras curvas submetidas à flexão, e você calcular o RC e o R0, e o R0 é maior que RC, alguma coisa está errada, porque conceitualmente é impossível isso acontecer. RC é sempre maior que R0, necessariamente. Por que também eu coloquei tantas casas decimais? Porque nós vamos calcular a excentricidade E. E essa excentricidade, como o nome já diz, é um valor pequeno, é uma excentricidade. Então, se eu arredondar esse número, por exemplo, para nenhuma casa decimal, eu vou acabar errando muito o resultado final, proporcionalmente. Portanto, infelizmente, nesse tipo de exercício, a gente precisa usar várias casas decimais. Eu estou usando 3. Está aí, então, a minha excentricidade, 3,474 milímetros. Se eu tivesse arredondado, daria 3 milímetros. 3 para 3,474, eu estou errando 12, 13% do valor final. Entendeu? É um erro muito grande, é um erro não aceitável em engenharia. É não aceitável um erro desse nível. Portanto, preciso usar várias casas decimais. E o H1, que é a distância da linha neutra até o ponto mais solicitado da seção, que é onde está R1. Então, R0 menos R1, H1, 51,426 milímetros. Substituindo então todos os valores calculados na equação de tensão, nós temos já todos os valores.
fazendo essa conta, dá que a tensão máxima nessa seção é 71,1 newton por milímetro quadrado. Então essa tensão, lembrando, ela é uma tensão de tração na parte mais interna da seção da peça, onde se posiciona R1. Muito bem, vamos para o segundo exemplo. Eu cortei só para terminar, eu simplifiquei milímetro por milímetro, milímetro por milímetro. A resposta deu newton sobre o em cima, milímetro quadrado sobre o embaixo. Vamos para o outro exemplo então. Quero determinar a máxima tensão solicitante na peça curva. Seção conforme o esquema. Ela é submetida a um momento fletor, M, 500 kg força metro, e uma força de tração, N, 2 toneladas força. E é uma seção circular. R1 é 300 mm e D de diâmetro, 60 mm. Muito bem. Então eu tenho um momento aplicado, 500 kg força metro, vou passar para a unidade de newton vezes milímetro, dá 5 milhões de newton vezes milímetro. A força, 2 toneladas força, vou passar para newton, 20 mil newton. R1 300 mm, D 60 mm. Como nós temos um momento fletor aplicado e uma força normal aplicada, é um caso de flexão composta. Para a flexão composta, a tensão máxima é o momento aplicado vezes H1, que é a distância da linha neutra até o ponto mais solicitado na seção, dividido por E, excentricidade, dividido pela área, dividido por R1, mais a força normal dividido pela área. Nós podemos calcular a área da seção circular pi ao quadrado sobre 4. A área deu 2.827 milímetros quadrados. Como a seção é circular, o RC é R1 mais D sobre 2. Eu tenho R1 300 mm, tenho D 60 mm. Então RC é a posição do CG, 330 mm. E o R0 é meio vezes R1 mais D sobre 2, mais raiz de R1 ao quadrado, mais R1 menos D, tudo isso dentro da raiz. Substituindo os valores, todos que nós já temos, RC, que é o raio da linha neutra, 329,317 mm. Novamente, sempre verificar que R0 é sempre menor que RC. Então, se você fizer uma conta, fizer um cálculo e der RC menor que R0, ou R0 maior que RC, ou igual, está errada a conta. Alguma conta você errou, verifique, porque nós provamos conceitualmente que a RC é sempre maior que a R0. Muito bem, excentricidade então, de novo eu preciso usar várias casas decimais, olha o valor que deu excentricidade, 0,683 milímetros. Se eu tivesse arredondado para nenhuma casa decimal, arredondar para 1, eu estava errando aí por hora, na ordem de 60%, né, o valor final, né? 1 para 0,6, dá 60% quase, de erro. Então eu não posso fazer isso. E o H1, R0 menos R1, eu já tenho os valores da H1, 29,317 milímetros, que é a distância da linha neutra até o ponto mais solicitado, que é onde está R1. Substituindo então os valores calculados na equação de tensão máxima, nós temos todos os valores já, é só substituir, fazendo a conta, dá 260 newton por milímetro quadrado, a tensão máxima nessa peça. Então, simplifiquei milímetro com milímetro de novo, sobrou newton por milímetro quadrado. Terceiro exemplo e último. Quero determinar a máxima força de tração Q, que pode ser aplicada a um gancho, seção transversal conforme esquema, sabendo que ele é fabricado com material com tensão admissível 10 kg força por milímetro quadrado. Então é um gancho, a seção A, que é a seção mais solicitada, ela tem uma forma transversal. Então R1 é 150 mm, R2 290 mm, B1 141 mm, B2 55 mm. Não é? Estamos identificando aí os dados do problema. E que é a carga de tração nesse gancho. Muito bem.
Então, nós temos lá, como eu já disse, R1, 150 mm, R2, 290 mm, B1, 141 mm, B2, 55 mm. E a tensão admissível, 10 kg força por milímetro quadrado. A seção mais solicitada, então, é essa seção A. Por quê? Porque essa seção ela recebe a tração, né, uma força de tração, ela é tracionada devido a Q, mas como o Q está excêntrico em relação à seção A, também aparece um momento, né, momento fletor. Força vezes a distância da linha de ação das forças até a seção A, que é o RC, como já foi apresentado na teoria. Então nós temos um problema de flexão composta devido à carga excêntrica. E a equação então, a tensão máxima é a força dividido pela área vezes RC vezes H1 dividido por E vezes R1 mais 1, que foi desenvolvido na teoria, não é isso? Muito bem. H, que é a altura da seção, R2 menos R1, eu tenho R2, tenho R1, 290 menos 150 mm, altura da seção 140 mm. Como a seção é trapezoidal, a área é a base média, B1 mais B2 sobre 2, vezes a altura, dá 13.720 mm² de área dessa seção. RC também com seção transversal, R1 mais B1 mais 2B2 dividido por B1 mais B2 vezes 1/3 da altura. Como eu tenho todos os valores já, faço essa conta. O raio do CG, 209,762 milímetros, várias casas decimais, devido à excentricidade, que é um valor pequeno, como já explicado. E o R0, que é a posição da linha neutra, meio, vezes H, que multiplica B1 mais B2, dividido por B1 vezes R2, menos B2 vezes R1, sobre H, que multiplica logaritmo neperiano de R2 sobre R1, menos B1 menos B2. Eu tenho todos os valores já, é só substituir. R0 deu 202,664 milímetros. De novo, R0 menor ou igual que RC. Sempre menor que RC. Né? Nem igual pode ser, na verdade. Se for igual, daria um momento infinito, né? Excentricidade zero. Então, sempre R0 menor que RC. Sempre. Muito bem, excentricidade então está aí. RC menos R0, 7,098 milímetros. Então, de novo, usando várias casas decimais devido à aproximação que pode ocorrer, um erro muito grande pode ocorrer nessa aproximação. Porque o valor de E é um valor pequeno, é uma excentricidade. H1, R0 menos R1, também tem os valores. H1, 52,664 milímetros. De novo, é a distância da linha neutra até o ponto mais solicitado da seção, que é onde está R1. Como nós queremos Q, então nós vamos pegar a equação da tensão máxima e inverter. Desde que a tensão máxima tem que ser menor ou igual que admissível, porque a peça tem que resistir. Então, como nós queremos Q, no caso N por enquanto, então A está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, essa raiz está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então fica que a carga é menor ou igual que a área vezes a tensão admissível dividido por esse parênteses, né? RC vezes H1 dividido por E vezes R1 mais 1. Bom, nós temos todos os valores já calculados anteriormente, então podemos substituir e fazer a conta. Então, substituindo todos os valores conhecidos e calculando, temos que a carga é menor ou igual que 12.061 kg/força, ou seja, a carga máxima é 12 toneladas, aproximadamente. É isso. Bom, então cortei milímetro com milímetro, cortei milímetro com milímetro, cortei milímetro quadrado com milímetro quadrado, sobrou quilograma-força. Ainda bem, porque nós estamos calculando força. Bom, então é isso. Agradeço a atenção, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.